terceiro bloco de perguntas. Passamos início agora ao quarto bloco de intervenção da plenária de forma oral. Esse é o momento onde a plateia, através de tema livre, realizará oralmente as perguntas utilizando o tempo de 1 minuto para a elaboração das mesmas. Não serão permitidos que a plateia ultrapasse o tempo estipulado para a elaboração da pergunta. Cada participante da plenária poderá fazer apenas uma pergunta por vez, indicando a chapa que deverá responder ao questionamento. Não é permitido ao mesmo participante realizar mais de um questionamento por intervenção, nem mesmo remeter o questionamento às duas chapas. Serão realizadas 4 perguntas orais para cada chapa. Vale lembrar também que ao final desse bloco encerra-se a entrega dos formulários com as perguntas que serão feitas a cada uma das chapas. Eu vou pedir licença ao nosso mediador para tentar fazer assim, uma proposta que a gente fez no interior, que eu acho que foi interessante, que foi acatada pelos profissionais como a forma mais de melhor conduta. No interior, no debate de Cachoeira e de Linhares, a gente optou pela pessoa fazer a mesma pergunta para as duas chapas. E aí, como este foi um acordo estabelecido anteriormente entre as chapas e a comissão eleitoral, quero submeter à plenária, que a gente entende que é superior a essa instância, se é mais interessante que a mesma pergunta seja submetida às duas chapas, para que a gente possa observar o posicionamento das duas chapas em disputa. Eu queria que a plenária se manifestasse, que aí a gente vai dar continuidade aqui à condução. Ok? Então a gente vai fazer a mesma pergunta para as duas chapas? É isso? Então tá. Então a gente vai fazer o sorteio apenas para decidir quem vai responder primeiro. E a gente vai submeter a mesma pergunta às duas chapas, ok? Obrigada. Se quiserem participar fazendo perguntas, é só procurar a colega Tatiane aqui na lateral. Boa noite. A primeira chapa a responder será a chapa 1. Pronto. Pergunta. Queria perguntar como que a chapa tem pensado, né, caso ganhe, na articulação com os movimentos sociais aqui na região, né? Boa noite a todos e todas. Meu nome é Camila, sou representante agora, em conjunto com a Vanusa, que está voltando aí do banheiro da Chapa 1, não vou me adaptar. A nossa ideia é trazer mais pessoas da nossa chapa para essa mesa, justamente para registrar que a nossa chapa ela é um projeto coletivo. Ela é um projeto coletivo de assistentes sociais, naturalmente, que não vão se adaptar a tudo isso que foi falado, né, na apresentação das chapas. Então, agora está eu, depois a gente vai, enfim, tentando trocar também para que todo mundo tenha a oportunidade de se apresentar. Sobre a pergunta da Poliana, que também é integrante da Chapa 1, que inclusive está com o adesivo ali do Fórum em Defesa da Saúde, esse, sem dúvida, é um dos eixos fundamentais da nossa categoria essa que tem história, como bem já foi falado aqui. A articulação com os movimentos sociais, né? Não é à toa que a gente está em construção permanente desse projeto ético-político, que mais do que um projeto profissional, é também um projeto de sociedade. E como que se constrói um outro projeto de sociedade? Isso só é possível a partir da articulação com os movimentos sociais. A gestão do CRES passada manteve esse princípio como fundamental. A articulação com os movimentos de direitos humanos e inúmeros das violações do Estado, né, as mais inúmeras desse governo, seja o Fórum Estadual de Mulheres, os profissionais do IASES, não é verdade? Além disso, por que não essa que é o adesivo que a Poliana ali está usando, que é a defesa da saúde pública. Essa que tem sido cada vez mais precarizada, cada vez mais sucateada.
O CRES acompanhou a formação do Fórum em Defesa da Saúde e constrói esse espaço como algo prioritário na luta contra, por exemplo, as internações compulsórias, entendendo que a nós do CRES não nos cabe o papel de gestão. Não somos gestores das políticas sociais, talvez os colegas assistentes sociais. E uma forma de contribuir, inclusive, para o exercício desse trabalho, nessa conjuntura que é tão controversa, como temos afirmado, é em articulação com esses espaços, né? Então, eu acho que vale destacar alguns dos movimentos aqui no Estado que têm sido bastante parceiro do CRES e também do Cefes. Já mencionei o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o Fórum em Defesa da Saúde Pública hoje, que é um espaço que vem sendo articulado por diferentes entidades, o Fórum Estadual da Juventude Negra, o Fórum Estadual de Mulheres, estivemos participando ativamente das construções aí dos 8 de março, do 25 de novembro, né? 20 de novembro estivemos na rua aí contra o extermínio da juventude negra e acreditamos nesse espaço, na rua, como espaço fundamental justamente para combater aí, né, essas questões que têm precarizado tanto as nossas condições de trabalho e dos usuários. Bom, eu acho que é isso, né? Faz parte da nossa história, faz parte do modo de ser profissional. É impossível o assistente social fazer o seu trabalho se ele não tem esse vínculo com o movimento. E o CRES, enquanto representante dessa categoria, obviamente tem que ter. E tem que estar junto, e tem que apoiar, às vezes não só os movimentos institucionalizados, mas também iniciativas da categoria, iniciativas de profissionais que trabalham dentro das instituições lutando contra violências institucionais, violações de direitos humanos, medidas de autoridades que violam os direitos humanos das pessoas. Muitas vezes a gente faz dentro das instituições também movimentos de resistência e o papel do CRES é fundamental estar junto. Mas eu acho que um grande desafio também para nós é fazer com que os usuários das políticas também estejam. E aí, como então a gente trabalha com os assistentes sociais, né? Nós não somos responsáveis pela formação, mas nós vamos influir na formação, vamos ajudar, vamos discutir, vamos criticar, vamos pensar a formação continuada, vamos estar trabalhando junto. Mas como você também trabalha no sentido de que os usuários fortaleçam os movimentos? Às vezes a gente tem cada trabalho tão alienante, a gente tem que se pensar sobre isso também, né? Como que a gente faz o trabalho do dia a dia de forma que o nosso usuário também se organize, tenha criticidade, se articule com o movimento, né? Se eu trabalho com mulheres que sofrem violência, eu fortaleço o movimento, mas eu também, dentro da instituição, fortaleço o processo da articulação dessas mulheres com o movimento. Luiz Eduardo Vanderlei dizia: a estratégia do pé dentro e do pé fora. Precisamos fortalecer os movimentos, mas também precisamos fortalecer a democracia nas instituições, a organização das pessoas nas instituições, o fortalecimento dos espaços públicos, onde essas pessoas possam estar construindo políticas públicas, né? Então, assim, acho que a gente tem que fazer um movimento duplo, o pé fora, fortalecendo os movimentos, e o pé dentro também se colocando contra a violência institucional, porque nós estamos cansados de ver, gente, no IASES. Nossa, na prefeitura nós sofremos isso, na pele, um processo desse, de ver mães tendo seus filhos tirados delas, porque estavam na rua, porque era usuário de crack. Nós temos que discutir. Vem cá, o usuário de crack jamais poderá criar seu filho. Ele vai ter que ter sempre o seu filho retirado dele. Nós precisamos de enfrentar esse debate e propor alternativas. Vamos passar mais uma pergunta, Tati. Boa noite. Eu estou super feliz
feliz de ver duas chapas concorrendo. Estou muito feliz. Acho que o direcionamento dado pelas duas chapas são muito próximos, mesmo como a própria Ana colocou, com algumas diferenças. E é em cima disso, assim, eu acho que a minha pergunta é: vocês acham que o próprio profissional assistente social consegue se ver enquanto trabalhador na mesma situação do usuário que ele atende? O que vocês acham que o Cefes pode fazer nesse sentido? O CRES. O Cefes também, claro, o país de Olha, mas boa questão de pesquisa, né? Boa questão para a gente aprofundar. Eu não sei te responder assim, não posso ser taxativa. O assistente social se vê. O que eu escutei outro dia no debate foi uma pessoa dizendo assim: poxa, como é que o assistente social, que ganha R$900, está lá trabalhando com, às vezes, um beneficiário lá do Brasil Carinhoso, do Bolsa Família, que também tem a mesma condição, está quase igual a ele. Eu não posso dizer pela categoria, eu acho que é uma boa questão de pesquisa. Eu acho que o CRES pode perfeitamente, na melhoria da sua página, em tornar a página mais interativa, tentar captar isso. Uma página mais interativa com os profissionais, tentar captar isso, essa identidade, se ela está construída, se ela não está construída. Acho que é uma boa questão de pesquisa. Ficaria por aqui. Você quer falar? Tem mais um. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou da Chapa 2. E complementando o que a Ana está falando, que eu trabalho em CRAS há 3 anos. E uma aula a gente já trabalhou juntos também, né, não no mesmo CRAS, mas assim, uma proposta que a gente pensa na Chapa é propor isso, essa questão de pesquisar, de trazer para o CRES o assistente social, o trabalho do assistente social como forma de pesquisa. O que a gente pensou? 2 minutos. O que a gente pensou? A gente pensou em juntar os trabalhos desses assistentes sociais, dos trabalhadores de CRAS, de unidade de saúde, e formar isso como um livro, com publicações, para dar fundamentações às nossas habilidades, às nossas práticas também. Então, Márcio, eu acho que essa pergunta que você coloca, a gente também remete à questão da sindicalização, né? Recentemente foi feita uma pesquisa pelo Cefes e que apontou que os profissionais de serviço social, aproximadamente 50% não são sindicalizados, né? Porque o que o Cefes e a Chapa 1 defende é a questão da sindicalização por ramo de trabalho, né? E o trabalhador, o assistente social, se organize no seu espaço profissional. Isso realmente é um desafio, porque pela pesquisa, né, apresentou que os assistentes sociais ainda se sindicalizam pouco, né, que é uma forma onde esse trabalhador se organiza, né, no seu espaço, e isso ainda é um desafio pelo que a pesquisa do Cefes apontou. O ano passado teve um seminário nacional que discutiu essa questão da sindicalização, e que está colocado, e no site do Cefes tem o resultado dessa pesquisa. E aí Márcio traz uma questão que é bem particular, né? O nosso trabalho, ele por si só é um trabalho particular, né? E aí a gente está falando de um trabalho que é um trabalho coletivo, né, que tem como objeto de trabalho que as expressões da questão social, e é, portanto, um trabalho bem particular mesmo, né, quer dizer, profissionais que atuam em diferentes espaços socioocupacionais, em equipes com diferentes outras áreas aí de formação. Acho que um grande desafio para nós que está colocado hoje, a partir desse reconhecimento enquanto profissional, sem dúvida, essa questão da sindicalização, que traz essa dimensão da organização, né, da organização da luta mesmo desse trabalhador. Para além disso,
hoje está sendo feito aí, né? Hoje que eu falo assim, está sendo refeito, na verdade, pelo Conselho Federal, essa pesquisa que vai traçar justamente o perfil do assistente social, né? Qual é o perfil desse profissional no Brasil? Foi feita uma no Espírito Santo, que ela é de 2005, se eu não estou enganada, o ano exato, que vai tentar pensar um pouco esse perfil profissional. De lá para cá, muito mudou, né? A nossa categoria cresceu bastante. Na época em que essa pesquisa foi realizada, por exemplo, não tinha, né, a grande quantidade, né, de polos do ensino à distância. E lá já apontava, né, quem é esse trabalhador? Essencialmente um trabalhador público, né, ou seja, um trabalhador servidor público que atua essencialmente na execução das políticas sociais, mas não só, portanto também na gestão, mas a execução ainda é o principal espaço. Uma categoria eminentemente feminina, acho que esse espaço sinaliza isso. Então, o que esse perfil nos traz, né? Esse perfil demonstra essa categoria, o fato de ser também uma categoria eminentemente feminina, traz para nós os mesmos impactos das condições de trabalho que estão colocadas, por exemplo, para as mulheres, né? Muitas vezes baixa remuneração, desqualificação. Companheiros, boa noite. Meu nome é Randa, sou assistente social do CRJ de Colatina. Estou aqui de novo porque sou morador aqui da Grande Vitória, de Vila Velha. Algumas das questões que eu coloquei lá em Ares já foram explanadas pelas duas chapas, né, tanto pela chapa 1 como pela chapa 2. Mas só uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui, também uma questão que eu coloquei lá em Ares, de como que as duas chapas, aproveitando que estamos com outros profissionais aqui, como que as duas chapas pensam em trabalhar uma questão que tem sido percebida principalmente no interior do estado, dos profissionais que não se sentem pertencentes ao nosso conselho, não se sentem pertencentes ao CRES. E isso eu avalio isso de várias formas, uma delas pode ser uma possibilidade, nunca fiz uma pesquisa de descobrir de fato qual o motivo desse, mas talvez uma deficiência na própria formação, de não conseguir reconhecer através da formação de serviço social a importância do seu conselho de organização. Outra questão também, que hoje nós temos crescendo de forma exponencial a quantidade de profissionais formados no ensino à distância, que não conseguem, dentro desse espaço de ensino, ter essa discussão que nós tivemos dentro da academia, assim como que pensam essa questão de alcançar esses profissionais e talvez alguma coisa nesse sentido. Assim, a gente tinha dito no início que seriam 4 perguntas, né? E seria uma pergunta para cada chapa. A partir do momento que a gente remete a mesma pergunta para as duas chapas, continuam sendo 4 intervenções para cada chapa. Então, assim, nós já tivemos 3 intervenções, a terceira intervenção na fala do Rander, e a gente tem mais uma intervenção escrita, e aí neste momento, mas a gente, assim, vamos encerrar o bloco dessa forma, e a gente vai ver como que está o bloco das intervenções por escrito, aí a gente tenta um outro encaminhamento, pode ser assim, só para a gente garantir que a gente tem um tempo de uso do auditório também, que foi pensado em cima disso. E aí, então, a gente vai dessa forma, partir para a resposta das chapas. Oi? Tá. Essa pergunta, inclusive, surgiu bastante nos debates realizados no interior, né? Como a gente dá conta hoje no Espírito Santo, uma categoria com mais de 5.000 assistentes sociais, sendo que a Grande Vitória ainda concentra a maior parte, né? Ou seja, a região metropolitana ainda concentra a maior parte desses profissionais. Naturalmente, está colocado para todos nós o desafio de como descentralizar o CRES, seja os seus debates políticos, né, e seja também, enfim, toda a sua estrutura no sentido de garantir um atendimento qualitativo desse espaço para a categoria profissional. Nesse sentido, a gente já vem amadurecendo, enquanto gestão passada, enquanto chapa, algumas propostas. Algumas já fazem parte do que é o conjunto Cefes-CRES, ou seja, a proposta não é inventar roda, como, por exemplo, os NUCRES, né, ou seja, os núcleos como espaço de articulação política e de debate dos profissionais. A nossa ideia, e que não é nova, é fortalecer esse espaço como espaço importante da participação dos profissionais do interior.
Para além disso, hoje a gente tem 2 NUCRES, um que está na região norte e um na região sul. Né? Já é apresentada uma demanda, por exemplo, da região centro-oeste, que concentra ali, né, alguns outros municípios. Além disso, investir mais na política de comunicação, inclusive aproveitando que o nosso conjunto já tem, de maneira acumulada e debatida, uma política nacional de fiscalização do conjunto Cefes-CREs. Isso é importante ser dito, né? Eu falei de quê? Comunicação. Falei certo, não? Falei de quê? E tem de fiscalização também, exatamente, tem as duas. Esse conjunto é ativo e proativo no sentido de pensar, né, de maneira organizada em todo o Brasil, políticas que vão dar conta dessa realidade que é muito dinâmica. Né? Então, hoje, fortalecer essa política, que é a política nacional de comunicação do conjunto. O CRES, inclusive, já foi referência e vencendo no Brasil, no sentido de contribuir e pensar essa política. Além disso, a gente já vinha discutindo, né, no âmbito da chapa, a proposta de um CRES itinerante, né, como levar o CRES para as regiões do Estado, né, a partir daquilo que tem de serviços, o que é possível levar de esclarecimentos, de dúvida, além, naturalmente, do debate político, né, que já é realizado cotidianamente. Então, essa é uma questão também que a gente vem pensando nas reuniões que a gente vem colocando. E assim, a gente está pensa em aproximar a categoria junto ao CRES da seguinte forma também, levando o CRES nas escolas, né, nas faculdades, dando palestras, fazendo fóruns, prestando mais atenção nesse discurso que os técnicos mesmo, a base, traz para a gente. Entendeu? Então, assim, a gente pensa dessa maneira, a gente pensa em unir mais essa questão do fortalecimento do NUCRES também. A gente tem uma proposta de interiorização do NUCRES, de ampliação do NUCRES também, dos 2 NUCRES que a gente tem. E a gente pensa em ampliar isso, pensa em estar abrindo mais espaços dos profissionais da base, tanto no site também, um site muito mais interativo, um site onde nós possamos ter um diálogo maior, nós possamos ter uma interatividade maior dentro desse site, não só desse site, mas de todas as redes sociais, mas além das redes sociais também. A gente pensa um pouco além disso. Assim, Rander, todas as escolas que a gente trabalhou, e eu tenho vários colegas aqui, a gente sempre levava o CRES para falar, o CRES para se apresentar. E é muito interessante que os alunos, assim, eles cultivam um sonho de participar do CRES, ser parte do CRES, estar, né, participando. Tem isso, assim, não é toda a gente jovens, né, aqui, mas tem esse desejo de estar no CRES, de estar participando, de estar ajudando na construção do CRES. Então, eu acho que a política tem que ser essa mesmo, intensificar, ir lá, buscar. Mas eu acho que também se colocar numa postura de igual, sem o distanciamento, né? Eu sou da direção, ele é um mero profissional, né? Eu tenho conhecimento e ele não. Então a gente tem que ter uma proximidade de fato, uma identidade, assim, há que ter uma identidade profissional e um gostar dessa profissão também para você ir fazer a sua relação com a categoria. Gostar, acreditar, pensar que nela as possibilidades são inúmeras. E assim, os espaços são ricos, as possibilidades imensas de trabalho. E assim, acho que essa identidade que você também tem, enquanto direção de CRES, com a sua categoria, ela também é muito importante. Não se colocar numa posição de... Obrigada. Bom, recentemente, ou não muito recentemente, né, no início dessas gestões, o conjunto Cefes-CREs, articulado com a ABEPS e com a Enesso, aprovou uma política nacional de educação permanente. E aí eu queria ouvir das chapas
qual a avaliação que as chapas têm sobre os objetivos, as diretrizes e as estratégias que estão ali naquele documento, né, e que prevê aí essa proposta do compromisso com o aprimoramento intelectual por parte dos assistentes sociais e o nosso compromisso também com a qualidade dos serviços prestados à população. Queria também que as chapas problematizassem essa questão da interdição de um espaço de trabalho, né, do assistente social, o que isso significa, trouxesse mais mediações para a gente entender isso, relacionando com a resolução 493, que já existe, e que prevê as condições éticas e técnicas para o exercício profissional dos assistentes sociais. Então, acho que a educação permanente é a perspectiva, é o futuro, é a necessidade. E eu diria que a gente talvez tenha que dar a ela mais densidade, mais profundidade, continuidade, para não ser um curso eventual, mas, no sentido de que, e também institucionalizá-la mais. Então, eu penso que a educação permanente é uma estratégia a ser defendida por todas as políticas, né? E penso que para o CEFES-CRES, ela é mais do que necessária. Agora, como fazê-la, a gente também tem que discutir mais. Por exemplo, o pessoal fala assim, precisamos ajudar a pensar curso de... Como é que era, Poliana? Laudos e pareceres. Eu falo, gente, não adianta pouco você discutir o aspecto formal do laudo e do parecer. O que importa é você também, no conteúdo do seu relatório, ali traduzir um projeto ético-político. Isso sim é que é importante. Agora, se você põe... Então, acho que a educação permanente, para mim, é a grande saída e alternativa para enfrentar esses novos temas. Mas uma educação mais densa, mais permanente, mais contínua, mais institucionalizada, talvez com aquela figura dos tutores, que eu acho que foi uma coisa interessante, CDs, não sei o quê, publicações. Então, a gente tem que fazer um investimento no acadêmico, assim. E o CRES tem essa possibilidade, pode fazer esse investimento nesse acadêmico. A interdição dos espaços acho que é uma hipótese para a gente pensar. É possível? Talvez. Chega no CRAS. Gente, isso é da minha época de estudante. O assistente social que atende, todo mundo escuta a conversa dele. Olha, o CRAS pode fazer uma interdição, ele pode dizer para o gestor, olha, do ponto de vista, ele fere todos os princípios do exercício profissional. Então, não sei, fazer uma parceria com o Ministério Público, você tem aí caminhos e possibilidades. Então, eu penso que é uma hipótese, é algo a ser pensado. Mas também, isso nunca eliminando o entendimento, a conversação, a busca do gestor, os aprimoramentos, né, os TACs do Executivo, não lá do Ministério Público, né? Enfim, nunca descansando, porque, nossa, gente, nos anos 70, Gleci Coutinho... Oi? Estou concluindo. Gleci Coutinho fez a maior denúncia da FEBEM da história desse Espírito Santo. E ainda hoje a gente insiste e vê todas aquelas coisas que ela denunciou lá atrás ainda acontecendo. O que fazer? Apostar nas prisões? Jamais. Será acrescido ao tempo da chapa 1 27 segundos? Oi. Tá bom, então tá bom. Dizer que a política nacional, né, de formação continuada, ela foi uma construção conjunta, né, com a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, né, compreendendo o papel que a ABEPS tem no sentido de garantir uma formação profissional de qualidade, e agora a política de formação continuada, pensando aí a importância da continuidade da formação para o exercício profissional crítico,
né, o exercício profissional que vá em direção à construção desse projeto ético-político profissional. E aí não é um curso, né? Quer dizer, a gente está falando de uma política bem definida, que tem objetivos, que tem diretrizes no sentido de contribuir com essa formação profissional continuada. Ela foi apresentada aí, né, no Fórum de Supervisores de Estágio do ano passado, Fórum de Supervisores, espaço esse bem central, né, justamente nessa articulação aí entre o CRES, as unidades de ensino e os supervisores de campo. Lembrando que não cabe ao CRES a fiscalização da formação profissional, isso compete ao MEC, não é à toa que estamos em luta sempre lá, né, contra a precarização da educação, contra o sucateamento do processo, né, das universidades públicas. Estamos em uma luta permanente, inclusive, para que o MEC fiscalize a expansão desordenada das graduações em serviço social, né, sem articular aí ensino, pesquisa e extensão, né? Então, acho que essa é uma dimensão importante que a formação, que a política de formação vai trazer, no sentido de como que a gente garante para os assistentes sociais, portanto, a gente está falando dessa categoria, uma formação continuada. Para além disso, eu gostaria de destacar também uma iniciativa que contribui nessa direção, que é a realização do curso Ética em Movimento. Aí esse sim é um curso, né, mas ele é parte dessas estratégias coletivas que caminham nessa direção, né? O curso aqui no Espírito Santo, ele é ministrado e coordenado com muito zelo pela Comissão de Ética e Direitos Humanos do CRES, em articulação com as faculdades, com a professora Wanda é cadeira cativa e participante desse curso, a Nildete, né, que esteve aí à frente na condução, inclusive descentralizando o curso. Não consegui falar sobre... Tem mais um minuto? Ah, então tá. Então vou falar da resolução 493, que a Juliana mencionou. Eu, particularmente, tenho um apreço grande por essa resolução, não por entender que ela é uma resolução punitiva. Ela vai dispor sobre as condições éticas e técnicas para o exercício profissional. Ao contrário, nós entendemos essa resolução como uma resolução aliada dos assistentes sociais. É através dela, quando o assistente social está lá na ponta do seu cotidiano, sem sala para atendimento, que o gestor fala, não tem sala não, atende lá debaixo da árvore muitas vezes, sem resguardo de sigilo, não é? Então é essa resolução que nessa disputa muitas vezes com a gestão lá, o profissional diz, olha só, eu tenho uma resolução do meu conjunto que diz que eu preciso ter sala para atendimento. Eu tenho uma resolução do meu conjunto que diz que eu preciso ter iluminação, água, enfim, depois eu falo mais, se der tempo. Refrigeração. Vamos aqui agora as participações do quarto bloco. Daremos início agora ao quinto bloco, de intervenção da plateia de forma escrita. As perguntas da plateia, tema livre, escrito, colocadas na urna de cada chapa até o final do quarto bloco, serão sorteadas logo após lidas. Serão sorteadas apenas 4 perguntas para cada chapa. Cada chapa disporá de um tempo limite de 3 minutos para responder. Lembrando que se a pergunta for dúbia sobre a sua intenção, ela será descartada e automaticamente passará para a próxima pergunta sorteada. Começará respondendo as perguntas da plateia, será a chapa 2. Acho que dentro do processo, né? Uma resposta, outra resposta.
servidora da Prefeitura de Aracruz. Marina, encontra-se presente? Pode se identificar, Marina, por gentileza? Obrigado. Marina pergunta à chapa 2: como a chapa pensa em lutar pela implementação das 30 horas para os assistentes sociais? 3 minutos de tempo de resposta. Bom, nós sabemos que a lei que nos garante as 30 horas, ela foi implementada, ela foi promulgada, mas não foi implementada em sua totalidade. Eu vivencio isso, porque eu sou servidora do IASES, e o Estado do Espírito Santo se nega veementemente a implantar as 30 horas no Estado do Espírito Santo. Sob várias alegações, inclusive de que, de acordo inclusive com o Pacto Federativo, né, Ana, ele tem autonomia para seguir ou não essa lei. Então, essa acaba sendo uma resolução de vários municípios e várias esferas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Nós pretendemos articular os assistentes sociais, o CRES, mais politicamente neste momento, porque a gente sabe que se a gente for para o embate jurídico, especialmente no Estado do Espírito Santo, onde nós temos um judiciário, acho que eu posso dizer aqui, né, comprado, vendido, juízes que pouco atuam em favor da população capixaba, nós certamente iremos perder. Então, nós temos que aproveitar os espaços políticos para fazer essa articulação. Isso, assim, na Assembleia Legislativa, nas comissões da Assembleia Legislativa, está lá, nas comissões das câmaras municipais, se fazer presente, enquanto CRES, apoiando os movimentos sindicais, e aí a importância do assistente social estar sindicalizado na sua base. Eu sou base do Sindipúblicos, né? Estou lá na base, representando os servidores públicos do Estado. Então, é importante estar representando, né, participando dos sindicatos. Nós, inclusive, agora entramos com uma ação contra o Estado do Espírito Santo para garantir a efetivação das 30 horas dentro do IASES, por exemplo. Então, assim, o Sindipúblicos abarcou. E eu acho que o CRES precisa se fazer presente nesses espaços, dos sindicatos, da Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais. Isso aí, Rafael. Então, a pergunta dirigida à chapa 1 vem de Nildete, perdão. Nildete, você se encontra aqui? Identificando. Tudo bem? Falem mais sobre o conceito de fiscalização das chapas. Correta a pergunta? Chapa 1, eu tenho 3 minutos. É porque falou das chapas, né? Mas é para a chapa 1. Bom, eu estive participando da comissão de fiscalização do CRES da última gestão. Experiência profissional essa bastante gratificante, né? No sentido de que nós temos lá na fiscalização profissionais bastante comprometidos, né? Seja a gestão, seja os agentes fiscais, que eu não sei se todo mundo sabe, o agente fiscal, que tem esse nomezinho, eu gosto de brincar aí, o Lineu, mas que são assistentes sociais no cargo de agente fiscal. É só os agentes fiscais que conduzem a fiscalização do CRES? Não. Né? A COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, esse ozinho no meio não é à toa, é porque o nosso conjunto Cefes-CRES já há bastante tempo vem acumulando, né, contrário a outros conselhos de profissão, que a nossa fiscalização ela não é baseada pura e simplesmente na fiscalização punitiva, como alguns gostam de dizer, do exercício profissional. Ao contrário, ela articula uma dimensão fundamental, que é a dimensão da orientação. Nós temos hoje uma política nacional de fiscalização do conjunto Cefes-CRES. Tudo que os CRES dos diferentes estados fazem
está em conformidade com essa política essa que é construída por todos os assistentes sociais dos diferentes estados no Brasil, os seus fóruns legítimos da categoria. Portanto, a gente está falando do Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CREs, espaço que debate todas as propostas. Portanto, a nossa política nacional, ela prevê a orientação como dimensão fundamental, a partir das resoluções também, que são normativas, que contribuem para a regulamentação do exercício profissional. Então, a gente roda aí o Estado de cima para baixo, orientando os profissionais, né, no sentido desse exercício que vai de acordo aí, né, com o projeto ético-político da profissão. Para além disso, o CRES mantém lá, na sede do CRES, um regime também meio que diário de atendimentos profissionais no sentido de garantir essa orientação. Portanto, a nossa política nacional, ela tem uma dimensão que ela é política, uma dimensão que ela é pedagógica. Disso a gente não abre mão. E aí, Sabrina, né, sou assistente social da Secretaria de Saúde do Estado, e aí uma das propostas, né, da Chapa 1 é ampliar mesmo, né, a visita da COF, não no sentido dessa fiscalização que é tão batida, né, que se diz, né, que vai para punir o assistente social, né? Eu já recebi a visita da Comissão de Fiscalização, Orientação e Fiscalização e contribuí muito com o meu processo de trabalho. Ali eu pude, né, defender o meu sigilo profissional, né? Eu pude garantir junto ao meu gestor, que até o momento não me permitia realizar o meu processo de trabalho com a minha autonomia, e aí a COF, né, me permitiu isso. Então, é ampliar mesmo a visita, né, é uma das atividades que a gente se propõe, até porque a Comissão de Fiscalização são funcionários efetivos do CRES, né, então são profissionais competentes que passaram por uma seleção para desenvolver esse trabalho. Lembrando que a próxima resposta, a Chapa 2, terá um acréscimo de 10 segundos no tempo limite. Gostaríamos de lembrar que as perguntas que passaram do limite de 4 serão respondidas pelas respectivas chapas diretamente aos interessados através de e-mail. Passamos agora a pergunta para a chapa 2. Então, de acordo, a pergunta será lida. Larissa, servidora da Prefeitura Municipal de Vitória. Larissa, encontra-se presente? Sim. Obrigado. Pergunta um pouquinho longa, de atenção. Muito contextualizado. Caprichou, Larissa, parabéns. Acredito que o limite para a contratação é um desafio para a gestão pública. Porém, há pesquisas de mestrado que mostram que há margem para a contratação. Isso nos leva a pensar que a margem deixada pelos gestores possui um foco específico e uma prioridade já definida. Qual é a questão de fato e qual a atuação do CRES? Se a chapa tiver dificuldade, nós podemos repetir a pergunta. Chapa 2, tem tempo de 3 minutos. A gente lutar pelos concursos públicos, lutar por concurso público. Acho que essa tem que ser a luta do CRES. Lutar por concurso público, trabalhar para isso. Mas também a gente já é meio rodado e vê às vezes que algumas políticas têm mais prioridade que outras. É uma luta cotidiana dentro eu estou falando como gestora que fui, né? Mas eu acho que a luta é pelo concurso. E fazemos, e fizemos. Agora, a rotatividade dos profissionais também é imensa. Você nomeia, mês seguinte sai, mas a luta é concurso público, efetivação das pessoas, porque ela, efetivamente, você ser efetivo faz toda a diferença. Você encara o seu gestor, você discute com ele de igual para igual, você coloca as suas posições e você, então, pode exercer essa sua autonomia profissional. Ao passo que se você está num contrato de trabalho, via uma entidade, você já é mais fragilizado. Politicamente, você fica fragilizado. Então, acho que a luta do CRES tem que ser pelo concurso público, permanentemente. Acabou um, vamos lá. Está na hora da prefeitura convocar outro.
né? Está na hora do governo do Estado convocar outros. Ô, gente, eu fiz o concurso de assistência social no governo do Estado em 78. Depois nunca mais. Todo mundo da minha geração saiu. Nunca mais. Agora criam umas nomenclaturas que permitem, inclusive, burlar, né? Um conjunto de nomes, especialista em gestão, especialista em políticas públicas, que te permite, inclusive, burlar a legislação. Mas acho que a luta do CRES tem que ser pelo concurso público, porque realmente o profissional efetivo, ele tem mais autonomia, e você também investe na qualificação, na capacitação desse profissional, e ele está ali, né, permanentemente. Então, acho que essa que tem que ser a direção do CRES. São agora as perguntas dirigidas à chapa 1. Marina Moraes, servidora da Prefeitura de Aracruz, é dirigida à chapa 1. Como a chapa pretende se fazer mais presente no interior do Estado? Vamos dividir aqui, Sabrina. A gente fez, inclusive, eu já tentei responder, mas eu vou retomar um pouquinho, né? Acho que tinha um pouco ido na direção do que o Rander tinha perguntado. Esse é um grande desafio, né, para o CRES, não só do Espírito Santo, como em outros estados também. A gente verifica o CRES de Minas. Quantos estados tem no município de Minas? 900 e alguma coisa. Então, a articulação e a proximidade com os profissionais é bastante complicada. Eles relatam que muitas vezes para visitar algumas cidades de Minas, eles têm que vir para o Espírito Santo para daqui chegar em Minas. O nosso estado é um estado bem menor, a gente está falando de 78 municípios, ou seja, essa dimensão também está colocada para nós, né? Como garantir um CRES que chegue também a esse profissional que está no interior, uma vez que nós não temos seccionais. E aí ter seccional não é algo que depende somente de vontade política, não é disso que se trata, né? A gente tem uma normativa no conjunto que diz lá, de acordo com o número X de profissionais, é que você realiza essa descentralização administrativa do CRES. O que nós temos hoje é uma descentralização política de articulação, na medida em que os NUCRES cumprem essa dimensão da articulação com os profissionais e do debate político, né? Ou seja, fortalecer esse espaço que hoje já existe, que é o espaço dos NUCRES, né? A gente também tem a proposta, né, de repente criar mais um ali nessa região centro-oeste, que essa hoje uma demanda, né, que vem sendo apresentada. Além disso, como inovar e recriar a partir da política de comunicação. Já mencionei que temos uma política nacional, mas para além disso, como implementá-la, né? A gente debatia lá em Linhares, aproveitar aí as novas tecnologias, é algo que a gente precisa pensar e quem sabe se apropriar disso na medida em que isso contribui, né, para essa articulação política. Para além disso, eu já tinha mencionado também uma proposta que é a proposta do CRES itinerante, que a gente precisa ainda amarrar mais, construir mais o seu funcionamento, mas a sua essência é justamente garantir um CRES que consiga rodar esses 78 municípios do nosso estado, de norte a sul, né, e estar próximo desses profissionais, escutar suas demandas e debater também, né, as nossas diretrizes e aquilo que vem sendo acumulado no âmbito do conjunto Cefes-CRES. Por conta do fato de não haver mais perguntas dirigidas à chapa 2, o Conselho Eleitoral vai liberar agora acerca das próximas perguntas. Então, eu queria, assim, submeter à plenária, porque a gente tinha deliberado que as pessoas iriam direcionar as suas perguntas, né? E aí, duas perguntas direcionadas à chapa 2 estavam sem identificação, e como a gente disse, elas precisariam estar identificadas. E aí, em acontecendo isso, direcionadas à chapa 1, nós temos 3 perguntas. E aí eu queria consultar a plenária como é que a gente procede. A gente remete as 3 perguntas para a resposta das 2 chapas. A gente pede para a chapa 1 responder essas perguntas agora, em público, conforme estava previsto, né? Ou, em última, né, hipótese, a gente remete as 3 perguntas para a chapa 1 e ela faz o contato pessoal com o profissional.
E aí eu quero submeter a plenária. Qual é a melhor forma? A gente vai pedir para as chapas, as duas chapas responderem as perguntas? Tá, então vamos fazer assim. Quem acha... a condução inicial era, essas perguntas são direcionadas para a chapa 1. Então, eu vou pedir para se manifestar levantando a mão. E elas estão sem identificação? Não, elas estão identificadas, elas estão válidas. Eu já fiz essa, né, já olhei. São 4? 3. Não, seriam 4 perguntas, né? São 4? Sim. Já responderam não. Cada uma respondeu 2, né? Aí, a gente faz o sorteio, então, de 2 para completar as 4? Não, porque eram 4 perguntas para cada chapa. Olha só, a condução era: cada chapa iria responder a 4 perguntas sorteadas de dentro da urna. Essa foi a condução inicial, ok? Então, teriam perguntas na urna da chapa 2, teriam perguntas na urna da chapa 1. Iríamos sortear 4 e cada chapa iria responder 4 perguntas. Até o momento, cada chapa respondeu a 2 perguntas através desse sistema, sorteadas, identificadas, né, conforme estava previsto desde o início. Ao final, 2 perguntas destinadas à chapa 2 estavam sem identificação, conforme a gente orientou no início. Foram descartadas, ok? Sobraram 3 perguntas que a princípio seriam sorteadas 2. E aí a pergunta é, a gente vai submeter essas 2 perguntas, aí seriam 2 que a gente iria sortear entre as 3. Só a chapa 1 vai submeter esses 2 próximos sorteios às 2 chapas, ou, como aconteceu em uma situação específica, a gente entregou a pergunta para a chapa e a chapa fez contato com o profissional que fez a pergunta, ok? Camila quer fazer um esclarecimento ou uma proposta. Quarta proposta de encaminhamento, já que Você tem, ok. já que 2 perguntas. Você pode falar no microfone já que a gente está filmando? Foram feitas 3 propostas de encaminhamento. Eu queria sugerir uma quarta, já que 2 das perguntas da chapa 2, é isso? Não estavam identificadas, porque não abrir então para mais 2 inscrições, repondo essas 2 que não têm como serem destinadas. E aí assim. Então a gente vai sortear a pergunta e a chapa 1 vai responder mais 2 perguntas, é isso? Tá, eu quero deixar claro que a gente não quer decidir sozinho, porque a regra que estava posta no início, ela acabou ficando frágil na ausência das perguntas destinadas a outra chapa. Então, assim, para não correr o risco de estar favorecendo ninguém, né, assim, a gente quer deixar claro que é por isso que a gente faz a consulta à plenária. Então, vou devolver as perguntas para a Caixa. Janaína, eu sugiro, rapidinho, só a terceira pergunta, que não vai ser respondida aqui, pode entregar para a gente, se tiver com identificação Ok. a gente responde igual a gente Como a gente fez em outros momentos, né, quem acompanhou os debates do interior, a gente fez dessa forma. E aí eu vou pedir para alguém da plenária, né, fazer a retirada da próxima pergunta, pode ser? E aí a gente faz a leitura aqui na frente. Alguém da plenária pode retirar a pergunta? Renata ou Mirielle? É a pergunta da Renata. Você quer que faça, Renata? Então a gente garante a resposta das 2 próximas perguntas, ok? A gente só vai sortear a ordem que vamos responder. Lembrando que as perguntas da Renata já foram respondidas, né, Renata? Josicléia, se estiver errado, por favor, corrija. Bom, é Josicléia mesmo, né? Verdade. Josicléia. Perdão. Quais os espaços e mecanismos concretos
que a chapa propõe para ampliar a participação da categoria. Eu tenho de 3 minutos. Tá bom, desculpa. É porque no interior a gente tinha feito 2 de uma vez e eu fiquei com aquela regra lá na cabeça. Desculpa. Bom, a participação é um desafio, a gente já vem debatendo isso no interior, aqui esse tema retoma, né? Quer dizer, o desafio da participação não é só da nossa categoria profissional, né? Quando a gente fala de participação, a gente vivencia um momento na sociedade, isso foi situado lá no início da nossa apresentação, em que a gente verifica um refluxo no que diz respeito à organização de movimentos e à participação política de maneira geral. Estou contextualizando isso não para desculpar, né, mas no sentido de que quando a gente fala da nossa categoria profissional, a sensação de que às vezes a gente se coloca como algo à parte do que é a sociedade de maneira geral. E nós não somos, né? Quando a gente fala de assistente social, a gente está falando desse que também é trabalhador. Quando a gente fala da nossa categoria profissional e da nossa intervenção, a gente está falando dessa, que é parte dessa sociedade. Portanto, a nós recai também todas essas contradições que estão colocadas na sociedade e uma delas, né, é essa da participação. Embora agora, felizmente, a gente já identifica, né, movimentos sociais, digamos assim, ganhando força, né, mobilizações de trabalhadores ganhando força, né. Dentro da nossa categoria, nós já temos alguns espaços, né, que são previstos a partir do nosso regimento, da nossa norma, e, portanto, né, não é necessário inventar a roda, porque o nosso conjunto, podemos afirmar com muita segurança, é um dos mais organizados e mais democráticos do país, no sentido de garantir assembleias permanentes, portanto, de debate e de consulta com os profissionais, no sentido de manter núcleos de articulação e de debate político. E mais do que isso, ter e pensar uma política nacional de como eu com a fiscalização, é porque já fiz parte dela, uma política nacional de comunicação, que é mais do que ter lá um ou outro instrumento de comunicação, é ter uma política organizada. Portanto, a nossa proposta é fortalecer esses espaços que já existem e inovar aí, né, de forma positiva no que diz respeito à comunicação. E a gente quer dar, né, instrumentalidade para esse espaço de participação da categoria, né, pensando que o assistente social é sujeito dessa relação, né, o CRES não está lá para propor sozinho, né, os espaços de participação. A gente entende a importância da realização de rodas de conversa. Hoje a gente já tem as comissões, né, que elas já funcionam, né, mas para além disso também, né, de possibilitar algumas rodas de conversas temáticas, né, de forma a garantir esses temas que estão batendo aí no nosso cotidiano, né, as próprias resoluções do Cefes, né, os posicionamentos, né, do conjunto Cefes-CRES, né, de que forma a gente traz e aproxima isso da nossa categoria. E a outra questão é também, terminou? Ele falou com... Ah, tá. Sua próxima pergunta é Andressa Veloso, do IASES. Andressa? Cadê a Andressa? Se retirou momentaneamente, mas está presente aqui. Uma pergunta um pouco longa, então vou ler bem pausadamente, bem devagarzinho. No programa de vocês, encontramos várias negativas quanto a não adaptarem a precarização de ensino ao desmonte das políticas públicas, da precarização das condições de trabalho e etc. E quando vocês dizem que não vão se adaptar à falta de transparência e organização, é porque hoje vocês compreendem que a falta de transparência e organização das ações do CRES. Temos 3 minutos. Bom, na verdade, era isso? Ah, não, acho que eu entendi.
Na verdade, acho que todos vocês tiveram acesso ao nosso jornal, todos os eixos, né, o nome da chapa é Não Vou Me Adaptar ao contexto que a professora Wanda muito bem mencionou, em conjunto com a Vanessa, e Vanusa, e a gente vai destrinchando ali, a partir dos eixos do nosso conjunto, aquilo que não vamos nos adaptar, que é o que está colocado na sociedade. Não vamos nos adaptar. Aí eu vou até pegar aqui. Não vamos nos adaptar à violação da ética e dos direitos humanos tão presente na sociedade, a formação, o sucateamento e falta de transparência e organização, não porque a gente acha que não existe. Ao contrário, a gente acha que o CRES hoje é uma entidade muito transparente e organizada. E vem, inclusive, avançando na sua organização interna em conjunto com os outros CREs do Brasil. Né? O nosso CRES hoje já tem disponibilizado no site, cumprindo a lei de transparência, por exemplo, os salários lá dos funcionários. Então, a gente tem ali a Cislene, que é agente fiscal. Quem quiser saber quanto a Cislene ganha, está lá no site do CRES o valor do salário lá de todos os funcionários do CRES. O CRES já disponibiliza também quanto gasta com folha de pagamento, enfim, vale transporte, cumprindo essa, que é uma legislação federal, que não só o nosso Conselho tem que cumprir, como todas as esferas públicas, empresas públicas, autarquias. Para além disso, a gente tem avançado bastante internamente, embora somos todos assistentes sociais, e aí esse ritmo aí contábil, organizativo, muitas vezes não é muito a nossa praia, mas a gente tem avançado bastante internamente no sentido de garantir a organização desse trabalho. Todas as compras do CRES hoje realizadas por licitação pública. Mecanismo esse já adotado pelas esferas públicas e que devem ser adotado também pelos conselhos. Nem todos adotam, mas a nossa já vem adotando, né? Então, a nossa ideia é fortalecer isso que já existe, né? Sem dúvida, a gente preza muito pela transparência, não só do recurso, como das ações políticas também, que são fundamentais. E no âmbito da organização, que a gente observa, né, muitos profissionais se queixam a questão do atendimento, né, do atendimento via telefone, do atendimento, né, no recursos humanos. Isso não está dado só para a gente. Qualquer lugar que a gente entra, a gente está passivo de ser bem ou mal atendido. Lógico que nós, né, a categoria, espera, né, um bom atendimento. Né, porque investe naquele espaço. E aí a nossa proposta é construir mesmo uma política de atendimento a partir da avaliação de vocês mesmos da categoria. Né? Nós também, a gente conversou com os profissionais que hoje, né, compõem, né, o quadro funcional do CRES, porque a gente também precisa ouvir esses profissionais, né? Porque não adianta a gente tacar a pedra, dizer que eles não dão conta, de que eles não atendem o telefone, né? A gente precisa ouvir, porque são recursos humanos, são trabalhadores, né? São usuários também daquele serviço. Obrigado pela participação e pelas respostas. E, nesse momento, encerramos o quinto bloco de intervenção na plenária de forma escrita. Passaremos agora para o período das considerações finais. Nesse momento, será destinado um tempo de 5 minutos para cada chapa. Será realizado um novo sorteio para verificar a ordem das falas. Ao final, darei as considerações finais e encerraremos esse debate. A primeira chapa a responder será a chapa 1 pelo tempo de 5 minutos. Então, quero agradecer em nome desse coletivo, né, que está aqui representado, né, por mim, pela Camila nesse momento, a chapa 1 Não Vou Me Adaptar, um coletivo construído, né, por profissionais comprometidos que ao longo da sua trajetória, até mesmo desde a graduação, seja na federal, na particular, né, tem vindo construindo, participando dos movimentos sociais, do movimento estudantil e que hoje chega nesse momento construindo esse coletivo tão importante, pautando, né, um projeto ético-político, pautando uma carta programática onde o assistente social ele é sujeito, né, dessa intervenção da qual a chapa 1 se propõe a realizar enquanto gestão do CRES. Né? Com orgulho que a gente faz parte desse grupo, desse coletivo, e a gente quer avançar com uma gestão administrativa qualificada, transparente,
comprometida com a categoria, né? Nós somos da base, né? Quem disse que nós não somos, pelo contrário, né? Estamos todo dia sofrendo as mesmas violações de direito, a mesma precarização do trabalho. E a gente conta com a participação, porque a gente sabe, né, que aqueles que estiveram aqui presentes, com certeza, conseguem, né, perceber na nossa fala o comprometimento que a gente tem com a categoria. Vocês não estão sozinhos, né? A gente é um coletivo, é um conjunto Cefes-Cres, e a gente conta com o apoio de vocês na Chapa 1. Não vou me adaptar, as eleições acontecem, se Deus quiser, na semana que vem, e vocês vão estar podendo contribuir com esse processo, né, que vai fazer diferença no serviço social do Espírito Santo. E é isso que eu quero aqui verbalizar e contar com o apoio de todos. Bom, também agradecer aí a presença de todos, dizer que por um CRES de base pressupõe estar na base, e independente da chapa que ganhar, 1 ou 2, estaremos na base. Nas assembleias, nos núcleos, nas comissões de trabalho, nas lutas, isso é um CRES de base, né? Então é ocupar esses espaços, né? Porque para nós, sem dúvida, o processo eleitoral ele é participativo e democrático, mas é no dia a dia desse conjunto que a gente fortalece esse espaço, as nossas instâncias. Para além disso, dizer que as nossas propostas estão disponíveis lá na nossa página do Facebook, né? No jornal tem algumas, mas nós temos um programa de chapa, onde a gente explicita a nossa análise da conjuntura nacional e estadual, ou seja, essa chapa tem uma leitura conjunta do momento em que vivemos na realidade brasileira e na realidade capixaba, e isso se desdobra lá em propostas. Para além disso, curtam a nossa página no Facebook, já tem lá aproximadamente 600 curtidas. Lá a gente tenta manter aí, mesmo com o nosso ritmo de trabalho, algum nível, né, de publicação e das ações que a chapa vem desenvolvendo. Por último, esperamos o voto no dia 19, 20 e 21 de março na Chapa 1. Espero que o processo continue, né, para que a gente possa garantir aí o voto por fim, né, já que fizemos debate nas diferentes regiões aí do estado, e dizer que com o teu posso e com o nosso quero, vamos juntos. Essa é a nossa proposta. Com o teu posso, ou seja, com o posso de vocês, e com o nosso quero desse grupo que é coletivo, e que tem uma afinidade, sim, uma afinidade que é política, que é programática, e ruma nisso que a gente vem construindo, né, há 30 anos nesse conjunto. Vamos todos juntos, e é isso que esperamos. O CRES também é todos nós no cotidiano e não só na eleição, ok? Da Chapa 2 pelo tempo de 5 minutos. Bom, a intenção de formação da Chapa 2 era de promover um debate e movimentar as eleições do CRES, uma vez que a última eleição nós tivemos um fracasso, né? Num primeiro momento tivemos que refazer o pleito. Então, assim, nós tivemos a intenção de movimentar. E eu acho que nós fizemos isso, né? Vide esse debate aqui hoje, vide os debates que houveram no interior. Então, assim, eu acho que a Chapa 2, nós, todos que estamos no cotidiano do trabalho e tendo que nos virar também no trabalho e na articulação, estamos de parabéns, viu, meninas aí atrás? Acho que nós estamos de parabéns, dentro das nossas limitações nós conseguimos. E, assim, eu quero dizer que a ideia do nome e a ideia de movimentar o processo eleitoral foi mesmo de trazer as pessoas que não participam, que não votam, que não enxergam o CRES como sendo a representação da sua profissão, como sendo o seu lugar ali. O CRES não pode ser algo intangível, como muitas pessoas pensam e muitas pessoas sentem. Então, assim, a nossa proposta é de trazer essas pessoas também para dentro do CRES. De trazer, de motivar essas pessoas a participarem, a darem a sua contribuição e de valorizar o conhecimento dessas pessoas, que é um conhecimento que é empírico ali do dia a dia, na luta, no sofrimento, mas que é um conhecimento que
vale muito a pena. Vale a pena, e eu digo isso porque ontem, por exemplo, eu estava numa palestra de um pós-doutorado aí, pós-doutorando, e assim, nós que somos da socioeducação, ficamos de queixo caído como é o senso comum, e ele fala da socioeducação. Então, assim, eu acho que é muito bacana trazer a perspectiva de que tem quem está lá, aquele profissional que está lá no interior, no dia a dia, às vezes o olhar dele é muito mais refinado que o nosso. Então, assim, é esse profissional especificamente que a gente quer trazer para perto, que quer cativar junto ao CRES, né? Que no momento não sabe para que paga o CRES. Eu não sei nem que eu pago o CRES. Às vezes você olha lá na página do Facebook, as redes sociais captadas, você fica horrorizado. Mas assim, é de trazer essa pessoa e falar, olha meu amigo, você paga o CRES por isso, por isso, por isso, sabe? De ajudar essa pessoa às vezes que está tão perdida. Então, essa foi a proposta da Chapa 2. E independente de ganhar ou não, acho que nós fizemos o nosso papel, eu estou muito satisfeita, acho que nós... Eu estou, assim, nem tenho muito o que falar, eu estou satisfeita com o que nós fizemos. Então, gente, obrigada a todos e todas. Efetivamente, a Chapa 2, assim, eu acho que ninguém aprende a participar. A gente aprende a participar participando, né? Então, o que nós queríamos era isso também, criar um espaço da participação, botar, né, um pouco a falar, se posicionar. Todo mundo tem medo de vir aqui para frente, então tem que aprender, tem que fazer esse exercício. E eu acho que foi bacana, assim, essa construção foi muito boa, foi interessante. O que o Rafael falou, fizemos a nossa parte, cumprimos a nossa tarefa. Vamos lá, vamos para a eleição, vamos ver, né, como é que a Chapa 2 ainda vai se posicionar. Eu não respondo pela totalidade da Chapa 2, vamos aguardar a Chapa 2, as nossas conversas ainda. Mas eu queria voltar numa questão que eu não falei bastante, que é a questão do sindicato. Eu acho, gente, assim, que a decisão que foi tomada na década, não sei se foi 80, de fazer um sindicato, um ramo de atividade, foi quando? 80? Que quando, então, a ANAS, que vinha crescendo e se consolidando aqui, ela acabou, então, sendo, né, extinta e tal. Assim, é preciso resgatar essa discussão com o profissional. Ele não sabe dessa história, ele não sabe das razões, e ele quer fazer um sindicato. E ele não entende o sentido de um sindicato, um ramo de atividade, o que isso tem de ganho para o coletivo, dos trabalhadores, para ele. É preciso fazer esse debate com a categoria. Porque outro dia eu comentei isso lá em Linhares. Eu conversei com uma colega nossa que estava participando do movimento da saúde da Serra. Indignada, brava, porque não há diálogo, eles não conseguem dialogar. Aí perguntei, como é que você se sente? Ela disse, diluída. Acho que a gente precisa conversar mais, entender mais, para poder até o pessoal compreender o sentido do sindicato e entrar e fortalecer a luta sindical. No mais, queria agradecer e desejar a todos uma boa noite, boa eleição e vamos para frente. Encerramos aqui então o período de debate da eleição do Conselho Regional de Serviço Social da 17ª Região. Gostaria de agradecer a contribuição de cada um dos membros das chapas e a postura exemplar dos profissionais que formaram a plenária dessa noite. Eu passo agora a palavra à presidente da Comissão Eleitoral para as considerações finais da mesa. Todo o empenho de todos os profissionais em estar presente neste momento. A gente agradece a disponibilidade das chapas que construíram conosco esses momentos, né, que a gente realizou junto à categoria. Agradecer ao Ramon pela disponibilidade, pelo voluntariado de estar contribuindo conosco neste momento de debate. Entendemos nós, Comissão Eleitoral, que precisaríamos de alguém que não estivesse imbuído no processo para tentar garantir
né, a lisura deste espaço de debate, né? E a gente, apesar de não ter ninguém do CREA presente nesta plenária, a gente quer registrar a disponibilidade do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, em estar cedendo espaço para a realização deste evento. Só para concluir, e reforçando o que eu disse no início dessa atividade, nós tivemos problemas por equívocos e por erros da comissão eleitoral, tomamos algumas providências para garantir a continuidade do processo até a presente data. O processo ainda está em curso, ele não está cancelado, ele não está nulo. E nós contamos com a presença de todos vocês e dos colegas de trabalho, nos dias 19, 20 e 21, que são os dias dos votos presenciais. Nós, enquanto Comissão Regional Eleitoral, queremos estar abertos para receber qualquer manifestação dessa categoria e queremos deixar registrado também que, se a categoria não se sentir representada neste momento, né, para colocar a sua questão para esta comissão, que existe uma instância recursal, que é a Comissão Nacional Eleitoral, que também pode ser acessada por qualquer profissional. Então, se algum profissional estiver em dúvida quanto à lisura deste processo, ele pode se remeter a esta comissão, e não considerando que seja adequado, também tem espaço da Comissão Nacional Eleitoral. A gente quer dizer que, apesar do nosso erro, nós tentamos a todo momento, dentro das nossas possibilidades, garantir as igualdades de condições no que estavam a nosso alcance, e estamos dispostos a ouvir, né, a categoria, se tiver alguma coisa para colocar, se tiver alguma questão a apresentar. E é isso, gente. A gente agradece, uma boa noite, um bom fim de semana, e estamos abertos, né, a qualquer consideração. Obrigada.